Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Olá, como vocês estão? Eu sou a professora Silma, sou professora de língua portuguesa. Estou de volta hoje para mais uma aula com os estudantes do 7º ano. E o tema da nossa aula de hoje é um olhar sobre a pontuação. Vocês estão observando aqui a imagem, né? Nós temos aqui alguns sinais de pontuação, então vocês já sabem que nós vamos trabalhar com eles, tá? No sentido de fazê-los refletir sobre a importância, né, do uso desses sinais e sobre a função deles nas frases. Sinais de pontuação são elementos gráficos que cumprem uma função no texto. Veja bem, vocês já viram um texto sem pontuação? Bastante estranho, não é verdade? A função exercida por esses sinais pode ser a de separar ideias, indicar uma pausa, apresentar um questionamento, entre outros. A pontuação confere à linguagem escrita uma maior clareza, coesão e coerência textual, de forma a esclarecer sentidos ambíguos e promover a fácil leitura e compreensão do texto escrito. Então, um texto sem pontuação fica sem sentido. A pontuação inadequada também, às vezes uma vírgula fora do lugar ou uma vírgula que está faltando exatamente naquele lugar que ela era necessária, tá? E nós precisamos ter cuidado porque às vezes nós deixamos um sentido ambíguo por conta da falta de pontuação ou da pontuação inadequada. Está bem? E quando escrevemos, vocês precisam se lembrar que nós escrevemos para o outro. Então, o outro precisa entender exatamente o que você quis dizer, tá? Então, a pontuação é muito importante. Analise as frases abaixo e verifique se expressam o mesmo sentido. Dê uma olhada. Olhando assim rapidamente, vocês vão dizer, mas elas são iguais. Mas há uma diferença nelas. Vocês perceberam? Olha a pontuação ao final de cada frase. A pontuação já muda a função de cada frase, tá? Eu vou ler de forma diferente, tá? Vamos começar então com a leitura da primeira frase. Fui aprovado. Fui aprovado? Fui aprovado. Viram a diferença? Vocês acreditam que a ausência de pontuação pode comprometer o entendimento de um texto? Nós falamos agora mesmo que pode, tá? E, inclusive, eu disse que o texto pode ficar ambíguo, tá? Você pode dar margem à dupla interpretação. Nós precisamos ter muito cuidado, tá? As 3 frases são iguais? Nós vimos que não. Eu fiz a leitura e vocês perceberam pela leitura que não, tá? E o que as diferencia graficamente? Justamente o sinal de pontuação ao final de cada frase. Embora apresentem o mesmo enunciado, qual ideia é expressa em cada uma delas? Eu vou voltar às frases. Olha bem a primeira. Aqui está afirmando categoricamente que fui aprovado. Não é? Essa é a ideia. A segunda... Eu estou questionando se fui aprovado, tá? Então, há outra intenção aí. E a outra? A exclamação vocês sabem que expressa a nossa emoção. Aqui eu posso estar surpresa, né? A aprovação pode ter sido uma surpresa, né? Eu não esperava, ou pode ser também o contrário, né? Eu esperava muito, né? Essa aprovação, tá? O fato é que eu fiquei surpresa, fiquei feliz e o ponto de exclamação expressa a emoção daquele momento. Eu trouxe também um outro texto, dá uma olhada neste texto. Qual é o gênero textual? Dá para perceber que é uma carta, não é? Como vocês sabem que é uma carta? Por causa da estrutura composicional do texto. Não é? Dá para perceber. Alguém pode pensar assim, mas a carta não está em desuso? Realmente,
a internet, né, terminou tirando a carta de circulação. Né? Hoje nós usamos e-mail, principalmente o WhatsApp, que é muito rápido, não é? Então, o serviço de correio ficou para trás mesmo, porque uma carta... Vocês já ouviram alguém dizer como uma carta demorava para chegar? Então, e o WhatsApp é rapidinho, não é? Então, ninguém vai querer escrever mais carta mesmo para as pessoas. Mas eu trouxe a carta com a nossa finalidade aqui, não é trabalhar o gênero, tá? É trabalhar a pontuação. Vocês perceberam que não há nenhum sinal de pontuação nessa carta? Dá uma olhada, eu quero que vocês olhem bem e já fiquem pensando aí onde vocês colocariam ponto, onde vocês colocariam vírgula, onde colocariam ponto de exclamação, ponto de interrogação. Estão observando? Aqui eu posso dar uma dica. Sempre que a letra maiúscula significa o quê? Está iniciando uma nova frase. Vocês se lembram disso quando escrevem? Vocês se lembram de iniciar as frases com letra maiúscula? Tá? É preciso lembrar, isso é regra, isso é básico. Está bem? Então, eu trouxe agora a carta novamente, mas com sinais de pontuação. Coloquei em vermelho para chamar a atenção. Tá? E vamos refletir um pouco sobre esses sinais utilizados nessa carta. Oi, Amanda! Olha só, eu separei por vírgula. Amanda está com letra maiúscula por quê? Porque é um nome próprio, não é? Um substantivo próprio. Eu separei por vírgula porque Amanda, eu estou chamando, tá? Fazendo um chamado. Oi é uma interjeição. As palavras que são interjeições, elas indicam a emoção do momento, tá? Então eu estou contente porque eu vou falar, mesmo que distante, não é? Eu vou falar com uma amiga, tá? Oi, Amanda. Então eu separo quando esse nome indica um chamado. Não sei se vocês já estudaram, mas essa palavra se chama vocativo, tá? E o vocativo sempre é separado por vírgula. E aí, como preciso expressar a minha emoção do momento, eu usei o ponto de exclamação. Aí eu pergunto, tudo bem? Se eu estou perguntando, eu usei o ponto de interrogação. Ontem eu coloquei uma vírgula ali, por quê? Porque ontem é um advérbio de tempo e os advérbios, quando estão no início da frase ou no meio da frase, eles precisam estar separados por vírgula, tá? Isso é regra. Ontem estava pensando que ainda faltam 5 meses para as férias de inverno. Terminei a frase. Ah, não foi difícil, né? Porque olha aqui, a outra palavra começa com letra maiúscula, eu já sei que é outra frase. Então, ponto final para essa frase. Puxa, olha outra interjeição. Vocês estão percebendo que as interjeições também são sempre separadas por vírgula? É tempo, hein? Olha aí novamente outra interjeição, tá? Então eu separei por vírgula. Eu estou perguntando, não estou? Puxa, é tempo, hein? Então, ponto de interrogação. Só nos veremos no mês de julho. Terminou a frase, ponto final. Olha só, a letra maiúscula iniciando outra frase. Tem certeza que vocês não vêm para cá em nenhum feriadinho que seja? É uma pergunta, eu encerrei com um ponto de interrogação. As aulas começaram ontem, os colegas são os mesmos do ano passado. Terminou a frase, ponto final. Só você se mudou. Terminou a frase novamente, ponto final. Que tristeza! Olha aí a minha emoção, né? Ponto de exclamação. Bem que podia ter sido o Maicon, porque ele continua chato, fazendo aquelas piadinhas sem graça. Terminou a frase, ponto. Mas por que eu coloquei vírgula aqui e aqui? Vocês perceberam da necessidade de fazer pausa justamente onde eu coloquei essas vírgulas? Aqui nós temos a palavra porque, que está ligando duas orações, tá? Podia ter sido Maicon e a outra, ele continua chato. Geralmente essas palavras que ligam orações entre si, que são chamadas de conjunção, geralmente nós usamos uma vírgula
antes delas, tá? E aqui também vocês viram, olha, eu vou ler novamente. Bem que podia ter sido o Maicon, porque ele continua chato, fazendo aquelas piadinhas sem graça. Viram como precisamos fazer uma pausa? Então, ponto final. Ou mesmo a Natália, que segue se achando a mais linda da escola. Terminou a frase, ponto final. Amiga, olha o vocativo, lembra que eu falei, né? Quando invocamos um nome, quando fizemos aqui no início da carta, tá? Então, nós usamos uma vírgula para separar os vocativos. É verdade, você vai fazer muita falta neste ano. Terminou a frase. Por que é verdade está entre vírgulas? Vocês estão vendo que essa expressão está aí para realçar, tá? Para dar mais ênfase, porque ela nem é necessária. Eu poderia dizer apenas, amiga, você vai fazer muita falta neste ano, tá? Mas ali é para enfatizar mais o que eu estou expressando, tá? E essas palavras, essas expressões geralmente aparecem entre vírgulas. Como estão as coisas por aí? Outra pergunta, ponto de interrogação. Suas aulas já começaram? Ponto de interrogação. E seus colegas, como são? É uma pergunta, terminou com ponto de interrogação, aqui eu coloquei uma vírgula. Vocês viram a necessidade da pausa? E seus colegas, como são? Tá? Porque você se lembra dos colegas, mas depois que você vai fazer a pergunta. A escola aí é legal? Olha o ponto de interrogação novamente. Um beijo e muita saudade. Ponto final. Aí o nome dela, né? Nós sempre assinamos, é uma carta pessoal, vocês perceberam que foi usada uma linguagem informal, tá? Justamente porque na carta pessoal você fala com uma pessoa que você tem intimidade, tá? Então, a aula de hoje foi para vocês aprenderem que precisam refletir bastante enquanto escrevem para usarem os sinais de pontuação adequadamente. Vocês viram que não é difícil, tá? Mas vocês precisam refletir no momento que estão escrevendo. Está bem? Foi muito bom estar com vocês, mas nós temos ainda um recado final, tá? Atitudes que podemos tomar neste tempo de crise. Nós, primeiro, temos que agir sem pânico, nada de apavorar, sem fake news. Vamos procurar saber se as notícias são verídicas ou não. Sem beijo, abraço e aperto de mão. Visitas aos idosos podem esperar também. Lave sempre as mãos e procure não tocar no rosto. Cubra o rosto quando tossir. Respeite o próximo, evite aglomerações. Fique em casa, se precisar sair, use máscara. Esteja sempre alerta, sempre vigilante, tá? Um grande abraço. Até a próxima aula. Prefeitura Municipal de Cuiabá. Trabalhando e cuidando da gente.